Olá pessoal, estamos iniciando mais um Teologicamente, o seu podcast de teologia. Aqui quem vos fala é o John. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre vida de seminarista. E quem vai estar participando no episódio de hoje é o Rodrigo de Cristo. E aí, Rodrigo, tudo bem com você, cara? Fala, John. Tudo bem, meu querido? E você aí, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus, cara. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente aí sobre você. Opa, tranquilo. John, primeiro eu quero agradecer pelo convite, te agradecer. Fiquei muito feliz, cara, de receber o convite, participar do Teologicamente. É um prazer estar com vocês e espero que esse bate-papo aí possa edificar os ouvintes. John, eu sou do sul de Minas Gerais, uma cidade chamada Itajubá. Sou casado com a Vanessa e aqui em Itajubá estou servindo na igreja local, a Igreja do Redentor em Itajubá. Nós estamos praticamente plantando essa igreja aqui em Itajubá e estou cursando o 4º período do curso livre em teologia do seminário Martin Bucer, que fica em São José dos Campos. É isso aí, Rodrigo. Olha, eu que agradeço, tá? E sinta-se à vontade no Teologicamente. Valeu, meu querido. Muito obrigado. Amém. A gente vai ver, né, Rodrigo, nós vamos estar falando aqui, né, a respeito de alguns aspectos relevantes sobre estudar teologia, algumas questões sobre espiritualidade, sobre ter uma vida de oração, uma vida de devoção, os diferentes conceitos sobre a teologia, não é mesmo? Isso, é isso mesmo. Vamos conversar um pouco sobre teologia, sobre seminário, a importância, né, de se estudar, até que ponto isso é importante para nós. Vamos bater um papo sobre isso. Pessoal, daqui a pouco o Rodrigo vai estar falando mais um pouco com vocês. Antes, deixa eu só passar alguns recados. Nós estamos aí nas mais variadas plataformas de podcast. Você pode nos encontrar na Anchor, Deezer, Spotify, TuneIn, Cashbox, Google Podcast, em todas essas plataformas mais conhecidas. Estamos também no Spotify, então você pode pesquisar lá como Teologicamente, e assim que você encontrar, inscreva-se e fique por dentro aí de todos os nossos episódios que já foram ao ar. Olha, e nós estamos também nas redes sociais. Você pode pesquisar aí nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Facebook, no YouTube e no Twitter, como Teologicamente Oficial. Vá lá, se inscreva, e não apenas se inscreva, mas você precisa também ativar a notificação. Porque se você só se inscrever, vai ficar só como número. Mas quando você ativa a notificação, toda vez que sair um conteúdo lá, você vai ser notificado, tá bom? Isso aí são questões de algoritmos e isso é muito importante. Tá bom? Então vá lá, se inscreva, ative a notificação e fique por dentro de todo o nosso universo teológico. Olá pessoal, aqui quem fala é o Willy do Resenha Teológica e esta é minha indicação de livros para o Teologicamente. A minha indicação de hoje é o mais recente livro do Dr. D.A. Carson, lançado aí pela editora Vida Nova, com o título Soberania Divina e Responsabilidade Humana, Perspectivas Bíblicas em Tensão. O Dr. Carson é aí a maior autoridade em Novo Testamento que nós temos hoje vivo. Tem uma ampla gama de obras escritas sobre o Novo Testamento. E nesse livro, que é uma tese de doutorado do Dr. Carson, ele vai trabalhar esse tema tão discutido aí entre calvinistas e arminianos, que é como conciliar a soberania divina e responsabilidade humana. O Spurgeon já deu uma resposta a isso há um tempo atrás, mas enfim, o pessoal ainda continua discutindo e o Dr. Carson então vai escrever esse livro para dar uma ajuda nessa discussão. Ele vai trabalhar então sobre esse tema, sobre essa discussão no cânon hebraico, no cânon do Antigo Testamento. Ele vai trabalhar também sobre essa discussão nos escritos judaicos intertestamentários, como que o judaísmo do Segundo Templo enxergava isso, e ele vai trabalhar também sobre essa questão nos escritos joaninos. É um livro interessante, é um livro que vale a pena você conferir para você se aprofundar aí na teologia nesse tema. Essa foi a minha dica literária de hoje. Acompanhe minhas redes sociais, só você procurar Resenha Teológica no Instagram
e no YouTube. Até a próxima! Pessoal, vocês acabaram de ouvir esta indicação literária? Mas e aí? O que vocês acharam? Legal, né? Pois bem, vocês podem adquirir esta indicação no link que vai estar aqui embaixo, em algum lugar na descrição deste podcast. Assim que você clicar no link, você será redirecionado para uma nova página. E nesta página você terá maiores informações sobre o livro, o autor e como adquirir. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A cada compra que vocês fazem através dos links do nosso podcast, você estará ajudando diretamente o Teologicamente. Pois em parceria com a Starter Shop, o Teologicamente ganha uma pequena comissão de cada venda que é feita. E assim, você estará nos ajudando a manter este projeto no ar. Pensou em comprar livros? Compre na Starter Shop, parceiro autorizado da Magazine Luiza. Muito bem, estamos de volta. Bem, Rodrigo, você falou que faz seminário no Martin Bucer, né? Fala um pouquinho pra gente aí a respeito do seminário Martin Bucer. Legal. Então, é isso aí. Eu ingressei no seminário em 2019. O seminário Martin Bucer, ele fica em São José dos Campos e é um excelente seminário, cara. Superou todas as minhas expectativas. Tenho gostado bastante. Isso. E como a nossa proposta aqui, né, do podcast, nós vamos estar falando sobre teologia, sobre seminário e até mesmo sobre vida de seminarista, né? Nesse sentido, Rodrigo, quais leituras, né, você indicaria aí para um seminarista ou para um seminário? Quais seriam as suas indicações? Nós temos tido bastante leitura obrigatória lá no seminário, cara. E muitas delas têm me ajudado bastante, como, por exemplo, nós temos lido livros de história do cristianismo, né, história da igreja, teologia sistemática, livros de apologética, que são defesas da fé. Estamos lendo também um clássico, que são as Institutas de Calvino, que é um livro excelente. E aproveitando aí, gostaria também de dizer que tem um canal no YouTube só com indicação de literatura cristã, né, de boa literatura cristã. O canal se chama Leituras que Edificam e ele está dentro do canal De Cristo Produções. Então fica aí o meu convite para os ouvintes que quiserem acessar depois o canal Leituras que Edificam. Lá eu faço review e indicação de vários livros bons que têm edificado minha vida. Eu acredito, né, Rodrigo, que você já deve ter ouvido assim, muitas histórias a respeito de seminário, ou já tem assim, algum conhecimento de algum seminarista ou conhecido. Mas assim, no seu entendimento, como você vê assim, os seminários hoje em dia no Brasil? A sua avaliação tem sido positiva, tem sido negativa? Conta pra gente, cara. Sim, cara, nós temos muitos seminários, né? Eu vejo bastante divulgação nas redes sociais e tudo. O conselho que eu daria para a pessoa que está pensando em ingressar no seminário é de pesquisar bem, né, o seminário antes, procurar saber da grade curricular, quem são os professores, como eles servem à igreja, porque infelizmente, John, nós temos ouvido e sabemos, isso não é de hoje, mas está cada vez mais forte isso, muitos seminários eles estão com viés muito de teologia liberal, né? Então nós temos muitos professores que são liberais e isso acaba, ao invés de ajudar o seminarista, acaba atrapalhando. Então, o conselho que eu daria é procurar um bom seminário, talvez um seminário confessional ou um seminário voltado para a teologia reformada, que eu penso que esses são os melhores, cara. Correto. E você acha assim também que, você falou a respeito da teologia liberal, você acredita também que os seminários têm tido muito assim, tem se influenciado também pela teologia da missão integral, teologia da libertação? Sim, cara, eu acredito que sim. Nós temos muitos mestres, né, muitos professores que acabaram seguindo por essa linha, né, por essa linha da teologia, que ao meu ver não é algo saudável. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, procurar bem um seminário que seja saudável e teologicamente correto, né, para que a gente possa criar aí uma cosmovisão certa do que é o cristianismo, de como defender a nossa fé, enfim. Isso aí. E você, assim, como seminarista, né, você
tem feito muitas provas, muitos trabalhos, como é que é? Sim, cara, a demanda ali do seminário Martin Bucer, cara, é um pouco grande, mas vale a pena, cara, vale a pena cada momento ali investido, né, nos estudos, assim. Nós temos bastante literatura, provas, trabalhos para fazer, mas são todos voltados ali para que a gente possa construir mesmo, né, um caráter ali de um servo, de alguém que vai poder servir bem a igreja local depois. Ótimo. E assim, qual é a importância que você vê assim de se fazer um seminário teológico? Qual a importância que você daria a isso? Até um conselho, né? Qual o conselho que você daria a respeito dessa importância, né? Sim. Eu penso que é muito importante, cara, fazer um seminário teológico, né? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Imagine que você está doente, precisando de um médico para te tratar, e aí você pode escolher entre um especialista, alguém que estudou durante anos, né? Se dedicou à sua profissão, e alguém que nunca estudou. Qualquer pessoa que esteja, né, em sã consciência vai escolher, claro, o especialista. E eu penso que no cuidado do rebanho da igreja, no cuidado teológico, né, não pode ser diferente, né? A pregação da palavra é o coração da igreja. Sim. A igreja saudável, ela tem que ter um púlpito saudável. E o púlpito saudável, ele vem de líderes que se dedicam ao estudo das escrituras, uma vida de devoção, de doutrina. Então é muito importante fazer um seminário teológico para você poder servir bem a igreja. E eu quero também deixar aqui claro que nem todo seminarista ele tem um chamado, né, ou uma vocação para ser um pastor, mas todo pastor deveria fazer um seminário, sim. Eu acredito que em relação, como você falou, dessa importância, né, tem tido assim um certo preconceito, né, em relação à teologia, mas assim, na minha visão, eu vejo que hoje em dia esse preconceito ele de certa forma tem caído muito, porque muitas pessoas têm visto, né, e tem, principalmente com o advento da internet, né, porque as pessoas estão vendo, de certa forma tem feito, né? Aqui estão alguns resultados. Obrigado, Google. Obrigado, Google. É sempre quando não precisa. Aí. Cara, aconteceu isso comigo no seminário, você acredita, cara? Meu celular travou, cara, no meio da aula. E aí o Siri ficou respondendo, cara. Não encontramos o que você falou, cara. E eu tentando destravar e o celular não ia. É sempre na hora que eu tô aqui. Bem na hora que não precisa, cara. Realmente. Mas vamos lá. Assim, eu tenho visto assim, que esse preconceito em relação à teologia, eu acredito que a gente precisa amadurecer muito. Mas eu acho que esse preconceito tem caído bastante, até como a gente vê pelo advento da internet. Aí lá tem muitos pastores pregando expositivamente, ensinando a Bíblia. E aí essa pessoa que está vendo lá, assistindo, né, aprendendo, compara, né, com o seu pastor lá da sua igreja lá, que só está fazendo pontos, contando história da sua vida e não faz uma aplicação adequada, não faz uma exposição adequada. Então, na minha visão, eu tenho visto que, pode ser que na sua avaliação seja outra, mas eu tenho visto que em relação a esse preconceito em relação à teologia, ou estudo da teologia, ela tem caído um pouco, né? Bem, pelo menos essa é a minha visão. Sim. Não, realmente, cara, eu concordo com você. Penso que Deus tem sido generoso e gracioso. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos voltando realmente para as escrituras, né? Para a pregação expositiva, para a pregação que faz a análise histórico dos textos e não somente a alegoria, né? Durante um tempo do cristianismo a gente via muita questão da alegoria e muito preconceito entre espiritualidade e teologia, né? As pessoas achavam que as duas não poderiam andar juntas. É isso. Então a gente via muita pessoa falar, se o cara é teólogo ou se o cara estuda teologia, ele vai ser uma pessoa muito racional, muito fria, e a pessoa que não estuda teologia, ela fica mais na questão do mistério, isso, né? Mas eu penso que, assim, as duas elas têm que andar juntas, cara. Ela tem que, a teologia e a espiritualidade, vamos dizer assim, elas precisam andar juntas, em perfeito equilíbrio, né? Acho que só assim a gente vai ter uma vida cristã saudável, gerando frutos para a glória de Deus,
Mas o que você falou, eu também concordo, cara. Eu creio que a gente já sofreu muito mais preconceito, né? A igreja já sofreu muito mais preconceito com isso, mas as coisas parecem que estão se alinhando nesse ponto, sim. É igual, por exemplo, um exemplo, como na faculdade eles pediram para mim fazer atividade extra. Uhum. E na atividade extra que eu estou fazendo um seminário na Assembleia de Deus. Uhum. E assim, esse seminário que... Tem um rapaz que é bastante amigo meu, ele é presbítero na Assembleia, e ele falou para mim, John, agora até a Assembleia de Deus está mudando. Uhum. Bem, pelo menos ele disse em relação, né, ao que ele entende, em relação a isso. Ele disse que agora até a Assembleia de Deus, os pastores precisam fazer o seminário para poder, ou para quem deseja ser pastor, enfim, precisa fazer o seminário que a denominação, que a instituição tem. Legal. Então, ou seja... Até a Assembleia de Deus, né, que tem tinha um pouco, acredito um pouco um preconceito em relação à teologia, não que eles não fazem no estudo de teologia, mas até agora a Assembleia de Deus está mudando a visão em relação a isso, né? Então, de certa forma, isso vem para mostrar mesmo que em relação ao preconceito teológico, ela tem caído um pouco, né? Eu acho isso muito importante, cara. Igual eu comentei um pouco atrás, eu penso que o líder da igreja, né, o pastor, ele precisa fazer um curso de teologia, cara. Ele precisa buscar conhecer mais o Senhor e ter uma vida de devoção, claro, também, né? Devoção e doutrina tem que andar juntos. Então, assim, muitas igrejas acabam nomeando e precipitando em colocar as mãos, né, sobre a cabeça das pessoas e ungí-las como líderes e pastores, às vezes só por um talvez algo mais emocional. Então isso é perigoso, né? Porque aí o líder ele acaba não tendo fundamento, base bíblica para cuidar do rebanho e para alimentar mesmo o rebanho, né? Eu falo, a pregação expositiva, as doutrinas da graça e conhecer a teologia reformada, eu costumo brincar com o pessoal que é praticamente um caminho sem volta, né? Quando você conhece e começa a ser alimentado com a exposição mesmo das escrituras, conhecendo as doutrinas da graça e a teologia reformada, né, em todas as suas ramificações, é um caminho sem volta, cara. Você entra e não consegue voltar mais ao que era antes. Só que eu acredito que a gente, nesse sentido, a gente precisa amadurecer. Eu acredito que tem amadurecido muito, tem tido bastante venda de livros teológicos na internet, né? Bastante procura, mas eu acredito que a gente precisa amadurecer muito, até porque, né, enquanto Lutero estava lá fixando as 95 teses, essa terra ainda estava sendo descoberta. e o Lutero já estava protestando lá e a gente ainda estava sendo descoberto ainda. A gente precisa caminhar bastante aí. Mas assim, a gente falou um pouquinho aqui a respeito da teologia da missão integral, né? A gente falou um pouquinho aqui também dessa teologia liberal. Assim, quais seminários ou que seminários você indicaria, né? Para aqueles que desejam fazer um seminário, que talvez esteja em dúvida de por onde ele começa, o que deve fazer? Sim. Além do Martin Bucer, eu indicaria o Charles Spurgeon, parece ser muito bom também. Um outro novo que pelo menos eu conheci há pouco tempo agora, chamado Escola Convergência, parece ser muito bom também. E nós temos tantos outros excelentes, né, como os próprios seminários da Igreja Presbiteriana também são muito bons. O que eu recomendaria é que o ouvinte procurasse um seminário que tivesse uma linhagem reformada, cara. Isso eu recomendaria fortemente. Procurar uma que tenha uma linhagem reformada, porque eu penso que esse é o caminho para que a gente possa estudar com equilíbrio e ter tanto a vida acadêmica como a vida também devocional equilibradas ali, a teologia e a espiritualidade caminhando juntas ali. O podcast é uma mídia que cresce a cada dia e nós do Teologicamente não ficamos de fora dessa. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de streaming. Lá você encontrará temas bíblicos variados, entrevistas e o devocional reformado Aprendendo com o Texto. Fique ligado, episódios mensais e semanais. Inscreva-se já na sua plataforma de podcast favorita. Nos vemos por lá.
E você, Rodrigo, como tem tido uma vida de seminarista, como você tem feito para conciliar seminário, trabalho, ou talvez tem gente que esteja nos ouvindo e esteja falando, nossa, mas eu trabalho tanto, não tenho tempo e preciso fazer um seminário, a igreja está pedindo e eu não tenho tempo. E aí, cara? Cara, essa é uma boa pergunta, muito boa pergunta. O estudo no seminário ele vai demandar bastante tempo, né? São leituras, são trabalhos, enfim. O conselho que eu daria é que a pessoa organizar bem o tempo dela e criar uma disciplina de estudo diário. Eu sei que não é fácil, mas é possível. É só criar uma disciplina, um tempo para estudar todos os dias, que dá certo sim, cara. A pessoa consegue. Tem que ter foco, tem que ter objetivo e certeza daquilo que deseja, né? Porque senão... Isso, exatamente. Senão a pessoa, ela vai desanimando e fica pro meio do caminho, né? Mas não é impossível não, dá pra estudar e trabalhar assim. E outra coisa também é porque às vezes a gente pensa assim, só naquele cara que tem um trabalho fora da igreja. Mas e aquele cara, Rodrigo, que tem o trabalho dentro da igreja? Porque às vezes o camarada começa a fazer o seminário e às vezes ele começa a ficar mais fora da igreja por causa do seminário, porque tem que estudar, porque tem que ler, porque tem que pesquisar. Aí o cara começa a ficar mais no seu castelo de marfim, né? E esquece da igreja local, esquece que tem que ajudar ali, ou enfim, fazer algum trabalho dentro da igreja. Aí o cara começa talvez a ficar como o ditado diz, né? Aquele dinossauro Rex, né? Com a cabeça grande e os braços pequenos. E aí, cara? Isso. Cara, lá no Martin Bucer, especificamente lá, né, tô falando mais de lá porque é a minha realidade, nós somos encorajados lá justamente a servir a igreja local. Inclusive, nós precisamos servir a igreja local mesmo, literalmente, porque nós precisamos prestar contas do seminário, dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo na igreja local. E isso é muito bom, cara, porque de certa forma nós estamos sendo preparados justamente para servir a igreja, né? Então, nesse ponto específico do Martin Bucer, os dois caminham lado a lado. Então, você caminham juntos ali. Você serve a igreja e o seminário. Então, eles meio que vão te encaminhando nesse sentido. Agora, no caso, se algum ouvinte estiver fazendo algum outro seminário que não seja assim, eu aconselharia a ele a procurar a liderança, procurar o seu pastor e falar, cara, eu preciso servir a igreja local, né? Nós somos chamados a servir a igreja com os nossos dons e talentos. Então é chamar o pastor e falar, eu já estou estudando, eu preciso, né, abro uma porta para que eu possa trabalhar aqui, talvez uma escola dominical, ou um estudo para jovens, para homens, sei lá, alguma coisa, né? Igual assim, a faculdade a qual estou fazendo, tinha muitas matérias, assim, muitas atividades, né, trabalhos da faculdade, que realmente eles encorajavam a fazer trabalhos, assim, pesquisas, que envolvem você sair, né, do seu campo, assim, de... como a gente poderia dizer, que te convoca a sair, né, do seu conforto e você ir para ação. Ou você fazer um trabalho de pesquisa de campo, ou você fazer uma pesquisa na sua igreja, ou desenvolver um trabalho na sua igreja. Isso é muito importante, né, Rodrigo? Sim, muito importante, cara, muito importante. Porque congregar é algo que Cristo ordenou, né? Nós precisamos congregar e Deus nos deu dons e talentos justamente para servir o próximo, né? Servir na igreja. Então nós precisamos desenvolver esses talentos, cara. E se a pessoa ela já está, né, ali está investindo para que ela possa servir melhor a igreja, então nada melhor do que já ir usando, né? Já vai aprendendo e vai aplicando. Isso aí, você falou agora a palavra-chave, né? Você tem que absorver aquele conhecimento e depois transmitir esse seu conhecimento, né? E agora sim, Rodrigo, talvez uma coisa também que pegue muito essa questão, por exemplo, assim, conciliar seminário e família. Como é que é isso, cara? Sim, cara, eu também... essa pergunta também eu penso que é muito importante, muito importante. Nós não podemos nos esquecer que o nosso primeiro ministério é a nossa família, né? E nenhum sucesso ministerial que custe a perda ou o desprezo da família, penso eu, vale a pena. Então, o primeiro ministério é a nossa família. E aí entra novamente naquilo que eu comentei da questão de se organizar, né? Manter uma disciplina e organização para que haja tempo para tudo, né? Mas o conselho que eu dou é jamais sacrifique sua família pelo seu ministério, cara. Ninguém deveria fazer isso. Então, a nossa família é o nosso primeiro pastoreio. Então,
cuida da sua família e se organize no seu tempo para que você consiga dar conta de tudo, né? Uhum. E Deus, ele, quando a gente se coloca diante de Deus verdadeiramente, né, com o coração disposto a servi-lo, é impossível, tudo isso não flui naturalmente, eu digo assim, não que vão vir dificuldades, mas flui naturalmente, eu digo, que a gente vai conseguir vencer, né, esses empecilhos que às vezes vão surgir, mas com a graça de Deus e com a misericórdia de Deus, a gente consegue, né, Rodrigo, vencer esses desafios, né? Sim, sem dúvida. E você falou algo muito importante, John, a gente é dependente 100% da graça de Deus, né? Para que a gente consiga desenvolver tudo isso de forma prática, né? A gente precisa da graça de Deus, da misericórdia dele, né, cara? Porque senão a gente não consegue. Então, é igual você falou, deixar tudo diante do Senhor, orando, clamando, se há alguma dificuldade em alguma dessas áreas, né, seja no trabalho, seja na família, seja na organização do tempo, pedir para Deus, dando direcionamento e ajudando, e para as coisas irem se ajeitando, né? É isso aí. Olha, Rodrigo, uma vez eu ouvi um camarada dizer, ele foi perguntado sobre como estava a sua vida de estudo, sua vida de oração, sua vida de leitura da Bíblia, sua vida de oração, de intimidade com Deus. O camarada, ele disse, não, eu tenho estudado teologia, tenho lido... Mas e aí, cara? Estudar teologia, ler livros teológicos, é a mesma coisa do que você ler uma Bíblia, ter uma vida de oração? Como conciliar, né, uma vida de estudo e uma vida de devoção? Cara, eu penso que as duas, elas têm que andar juntas, né? Não tem como a gente separar as duas, né? O bom teólogo, ele precisa ter uma vida de devoção e de doutrina, a teologia e a espiritualidade. Quando nós observamos a vida, por exemplo, de muitos homens no passado que foram usados por Deus para edificar a igreja e que até hoje nós, né, comentamos sobre eles, estudamos sobre eles, deixaram um legado incrível para nós. Quando nós pegamos a vida desses homens, com todas as suas dificuldades, com todos os seus problemas, o que eles tinham em comum era isso, eles tinham uma vida de devoção e de doutrina, né? Foi o que a gente comentou há pouco. Infelizmente, aos tempos passados, muitas pessoas acreditavam que elas não poderiam andar juntas, né? Eles diziam, ou você faz teologia e se torna um cristão só racional, ou então você vive só na espiritualidade, ali no mistério, né, como alguns dizem. Mas eu penso que ambas precisam caminhar juntos, né, no perfeito equilíbrio, para que a gente possa ter uma vida cristã saudável, cara. Senão como diz, a gente pode cair tanto no extremo de um lado como do outro. É como um barco, né, que você precisa remar com os dois lados, porque se você remar com um lado só, você vai ficar ali dando volta. Tá dando volta, né? Você precisa dos dois remos ali, né? Dos dois remos, exatamente. É muito importante, cara. E inclusive, assim, o seminarista, ele tem que tomar muito cuidado também, para ele não cair no problema da questão do orgulho, né? Porque aí começa a estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais, e às vezes ele começa a se tornar um pouco orgulhoso e achar, cara, agora eu sei mais. Ou às vezes até se dedicando muito só à questão acadêmica, de conhecimento, esquecendo da vida devocional, né, da oração. A oração é fundamental, a oração é a base de tudo, né? O cristão, independente se ele é líder, se ele estuda teologia ou não, mas o cristão, ele tem que manter uma vida de oração diária, né? Leitura da palavra, meditação na palavra. Então a gente não pode nunca esquecer disso, cara. Manter uma vida de devoção, de piedade, né? Mas também de doutrina, conhecendo mais a Deus, buscando mais conhecê-lo ali através do estudo da palavra, até para que a gente possa adorar Ele melhor também, servir a Ele melhor, né? Isso, com toda certeza. Aí o equilíbrio é tudo, né? Como tudo na nossa vida, o equilíbrio é tudo. Se por um lado a gente estuda demais, a gente acaba ficando muito sistemático, muito dogmático, mas se por outro lado também a gente enfatiza o lado espiritual demais, nós acabamos ficando muito realmente espirituais demais, né? E esquecemos dessa parte mais racional, que é a fé cristã. A fé cristã também tem o seu lado racional. Sim, é verdade. Precisa se trabalhar com a mente e com o coração. E só assim, antes de encerrar,
em razão disso que você falou, de estudo e oração, eu gostaria de indicar aqui o livro de Kelly Keppig, da editora Cultura Cristã. Esse livro ele fala sobre pequeno livro para novos teólogos. E ele fala sobre, como a teologia trabalha com a razão, com a oração, o estudo, a humanidade, o arrependimento. O livro ele vai tratar sobre isso. Por que a gente está abordando, Rodrigo, de maneira bem resumida, mas você pode pesquisar, conhecer mais, se aprofundar nisso que a gente está falando, porque basicamente tudo vai se resumir nisso. Numa vida de estudo, numa vida de busca, de estudo, e numa vida de oração, de devoção, de espiritualidade, de intimidade com Deus. Um bom teólogo, ele vai conciliar essas duas coisas. Sim, cara, e você falando sobre isso, eu me lembrei de uma frase do R.C. Sproul, que ele disse, todos nós somos teólogos, né? Todos são teólogos. Uhum. Basta saber se nós somos bons ou maus teólogos, né? Então todo mundo faz teologia, né? Uhum. A partir do momento que a pessoa ela tem alguma concepção de Deus, ela já está fazendo teologia. Até o ateu faz teologia, né? Então, qualquer concepção que se tem de Deus ou de achar que Deus não existe, a gente está fazendo teologia. Então, a gente precisa saber, cara, a teologia que eu estou fazendo, ela é boa ou ela é ruim? Então, por isso é importante a gente dedicar tempo, estudar, conhecer mais a Deus. E é interessante esse livro que você falou, esse eu não conhecia, vou até anotar depois aqui para procurá-lo, deve ser muito bom. Isso, você vai gostar. Muito bem, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente. Eu quero pedir mais uma vez para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial. E não se esqueçam de enviar suas dúvidas, seus comentários, e até mesmo a respeito do que nós falamos aqui, a respeito de uma vida de um seminarista, de uma vida de seminário. Quais têm sido as suas experiências em relação a isso? O que você já passou por isso, ou você que ainda deseja fazer um seminário, quais são as suas experiências, quais são os seus anseios, seus medos, as suas dúvidas, compartilhe conosco. E não esqueça também de nos procurar nas plataformas de podcast, que é Teologicamente. Caso você não tenha nenhuma plataforma de podcast preferida, você vai lá no Google e digita lá Teologicamente Podcast. Lá vai aparecer várias opções, então aquela que você gostar mais, que for mais útil a você, se inscreva e fique por dentro aí de todos os nossos episódios já lançados. Bem, agora eu gostaria de ouvir as considerações finais do Rodrigo, tá, Rodrigo? Gostaria que você deixasse aí pra gente e deixasse também as suas redes sociais, o seu contato, para que os ouvintes possam estar te conhecendo melhor. Beleza, John. Cara, eu quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer aí a todos os ouvintes do podcast Teologicamente. Foi um prazer participar com vocês, espero que esse bate-papo aí tenha edificado. E para me encontrar nas redes sociais é só procurar Rodrigo de Cristo. O D é mudo, Rodrigo de Cristo. Esse é o meu Instagram. Você vai encontrar também no Facebook, se colocar lá Rodrigo de Cristo. E aí pode me adicionar lá e a gente vai estar batendo mais um papo. Beleza? Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, John, pelo convite, cara. Foi uma honra. É isso aí. Eu que agradeço mais uma vez. É uma honra ter você aqui conosco. Espero que você possa voltar mais vezes, para estar falando aqui com a gente, conversando, falando das suas experiências como seminarista. Isso vai ser bastante produtivo e bastante edificante para todos nós. E eu quero agradecer também a todos vocês que nos ouviram até o final. Muito obrigado pela participação de vocês, e que Deus possa nos abençoar. E até uma próxima.